a partir do tópico 4, página 29 da nossa apostila. A fim de que não viéssemos perecer nos nossos pecados, o próprio Deus, contra o qual pecamos, lançou as nossas maldições sobre o único homem que nasceu sem pecado e viveu sem pecado, o qual por nunca haver pecado, pôde socorrer pela justificação dos pecadores que nele creem, ou seja, por todos que a ele se unem pela fé. Aí tem um texto bíblico em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Tá? Então, esse trecho aqui está abordando o quê? Está dizendo que precisava morrer por nós uma pessoa sem pecado, tá? Um justo, e a única pessoa justa que passou por essa terra, e a única, desde Adão até o último ser que vai nascer neste planeta, né? A única pessoa justa que passou por essa terra foi Jesus. Então, precisava que um justo morresse pelos injustos, né? E isso foi feito uma única vez. Então, Pedro aqui aborda essa questão, que é um sacrifício único, não vai ser repetido, não precisa ser repetido, porque ele é suficiente para nos justificar perante Deus. Em síntese, é isso que está sendo falado aqui. Continuando, apenas um trechinho só da página 30, diz assim: ele nos declara justos e somos reconciliados com ele, não com base em nossas obras, mas mediante a nossa fé naquele que é verdadeiramente justo em seu Filho unigênito. Esses dois trechinhos que eu li aqui sintetizam toda a parte da justificação que nós estamos vindo estudando até aqui. A partir de agora, nós vamos entrar em textos bíblicos, e é necessário que leiamos todos esses textos, porque os textos fundamentam o ensino que foi trazido até aqui. Então, é importante que a gente preste atenção nos textos bíblicos, que estão aqui na apostila, e nós vamos comentar, se eu não me engano, só dois textos só, tá? Porque os outros são bastante claros e apenas fazem o link, né, com esses textos que nós vamos dar uma explicadazinha, coisa rápida. Mas vamos lá. O primeiro deles está em Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Está na apostila isso, irmãos. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pela sua graça, seremos por ele salvos da ira. Romanos, capítulo 5, versos 18 ao 21. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundava, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, tá? Porque é importante. O que Paulo fala aqui? Quer levantar a mão? Pois não, meu irmão, pode falar. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Irmão Hermédio. Não, pastor, só para tirar uma dúvida, se é com relação à aversão. No primeiro texto que o senhor leu, aqui na apostila, está escrito justificados pelo seu sangue.
O senhor leu justificados pela sua graça. É versão da Bíblia? Ou... Não. É pelo seu sangue. Eu li graça, então desculpa. Leu. Não sei onde eu arrumei. É sangue. Então tá. É sangue, tá? Tá Perdão. ok. Muito bem falado. Se eu falei graça, eu falei errado. É sangue. Gente, olha só. Vamos comentar esse Romanos 5, 18 e 21, para a gente poder entender o que Paulo está falando aqui. Ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso tem sido usado ultimamente de uma forma totalmente herética, né, fora do contexto bíblico, com aquela doutrina da hipergraça. Porque o que a doutrina da hipergraça diz? É que a graça de Deus é tão abundante, ela é tão superior e ela é tão potente, vamos dizer assim, que não importa se você continuar no pecado, a graça é suficiente, essa graça, do jeito que eles dizem, ela é suficiente para cobrir esses pecados. Aí vamos lá, temos que ir para o contexto. Tá? Paulo, em nenhum momento, ele está dizendo que nós temos licença para pecar, porque agora nós temos a graça de Deus sobre nossas vidas, através de Jesus Cristo, e agora nós temos licença para pecar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está mostrando para nós é que a graça, ela é suficiente para nós, para nos prover, tá, a liberdade que agora nós temos em Cristo Jesus. Agora, vírgula, se implica em responsabilidade. A primeira coisa, o verdadeiro cristão que foi atingido pela graça de Deus, que se entregou a Cristo, que entendeu a parte importantíssima do arrependimento, tá? E ele compreendeu isso de forma clara, ele não vai permanecer no pecado. Tá? Infelizmente, por causa das nossas tendências ruins, por causa da carne, que nós estamos ainda neste corpo, e nós vamos entender isso um pouquinho melhor daqui para frente, daqui a pouco, faz com que a gente, às vezes, em determinados momentos, pequemos. Mas não que o cristão procure pecar, ele não tem a disposição, o desejo de praticar o pecado, de viver na prática do pecado. E Paulo está fazendo uma inferência aqui importante, onde ele está dizendo o seguinte: você hoje é cheio da graça de Deus, você tem o perdão de Deus sobre a sua vida, mas isso não lhe dá a licença para você pecar. Então, aonde o pecado... Isso, exato. Obrigado, Carlão. Romanos 6:1. Se nós entendermos que a questão, quando Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é no sentido de que essa graça ela é suficiente para perdoar o mais vil de todos os pecadores. Há uma classificação de pecador, aquele camarada que merece o inferno 1000 vezes, que nós não temos como classificar, mas Deus, na sua infinita sabedoria, sabe, ele tem esse conhecimento com ele, né? Aquele que merece mesmo. Se esse camarada se arrepende dos seus pecados de uma forma verdadeira, a graça de Deus é suficiente para cobrir todos os pecados dele, ou seja, ele ser perdoado de tudo, por mais vil que seja. É isso que Paulo está falando aqui. Tá? Ele não está dizendo que, por causa da graça, nós temos licença para pecar. Isso é o que a hipergraça, essa doutrina diabólica, que tem sido alavancada aí em muitos discursos, e até de forma subliminar, temos que tomar cuidado com isso. Às vezes o camarada não declara isso da forma como eu estou falando aqui agora, mas coloca isso de uma maneira assim, que Deus ele está, nesse momento, ele está numa vibe de complacência, né? Ou, assim, ele está tolerando. A verdade é que o caráter de Deus, a gente precisa ter essa compreensão, que nós já abordamos isso, não admite pecado. Deus abomina pecado. E quando existe o pecado, automaticamente vem a ira de Deus sobre. E a gente precisa ter essa compreensão. Então, o que a hipergraça nos traz? Ou a doutrina que diz, não, mas Deus agora, por causa de Cristo, ele está
numa vibe assim de complacência, aceita tudo, virou papaizão, né? Que é daquele filho mal criado, que chuta o cachorro, que quebra as coisas em casa. Ô, filhinho querido, não é bem isso que Deus está fazendo, gente. Deus continua sendo o mesmo Deus do passado, ele não mudou. E ele não muda, o caráter dele é único. Nós vamos entender um pouco isso mais para frente, mas é importante que eu diga isso aqui agora, porque pessoas têm usado esse texto aqui para abordar esse tipo de pensamento diabólico. Posso dizer isso para vocês. Ele é diabólico, ok? Então, precisamos entender que a graça pressupõe responsabilidade, ok? Eu até anotei algumas coisas aqui. Que nós não sejamos irresponsáveis com a graça, porque de Deus não se zomba. Quando um camarada entra ou aceita esse tipo de pensamento e ele transforma isso em um comportamento, ele precisa entender uma coisa: a gente não consegue zombar de Deus. Ninguém zomba de Deus. E isso está previsto lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que de Deus ninguém zomba. Precisamos ter essa compreensão. Bom, nesse texto é o que eu tinha para comentar. Agora, tem um outro texto que está na apostila também, que é Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Tá? Eu preciso ler todos esses textos, depois vocês vão entender por quê. Então, acompanhem comigo a leitura. É importante que vocês leiam comigo, ok? Se não tiver com a apostila, pega a Bíblia para ler. Filipenses 2, versos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está bem claro o texto bíblico, né? Falando que Jesus foi elevado a uma condição que está acima de... Jesus agora ele está acima de qualquer outro nome. Jesus está acima de qualquer situação. Jesus agora ele governa, ele reina, está sentado à destra do Pai e ele reina, ele domina, ele não é mais aquele ser que se humilhou, que se deixou, digamos assim, que passou por situações constrangedoras por nossa causa, e ele obedeceu todo um script que estava traçado desde a criação, tá? Desde dos primórdios dos tempos da eternidade. Tá? Esse script já estava traçado e Jesus cumpriu cada letra, cada vírgula, cada ponto desse script. E hoje, por conta disso, ele está sentado à destra do Pai. E Deus sujeitou debaixo dos seus pés tudo e todos. Todo o universo hoje está abaixo de Cristo, debaixo dos pés dele, portanto, ele governa de forma absoluta. Isso que o texto diz. Agora tem um texto aqui, irmãos, e a partir daqui nós vamos precisar prestar atenção para começarmos a ter uma compreensão do que vai ser falado daqui mais um pouco. Amém? Que é o texto que está em Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos as promessas do Espírito. Amados, a partir daqui agora, atenção. O texto diz que Jesus nos resgatou da maldição
ocupando o nosso lugar. Ele tirou a gente do circuito e entrou naquela posição que era nossa. E diz aqui o texto, tá, que já estava previsto em lei que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa parte aqui, ela está se referindo a um texto que tem lá em Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 a 23, que eu já separei aqui e vou ler para vocês. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Diz assim, se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte e tiver que ser morto, e o pendurares em um madeiro, seu corpo não permanecerá a noite toda no madeiro, mas de qualquer maneira o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. Agora, olhem para mim. O que quer dizer isso, irmãos? A cruz não é criação dos judeus. A cruz era uma cultura persa. Um povo muito mau, gente, muito mau. As coisas mais horríveis que nós podemos imaginar vêm desse povo. Não é à toa que o Irã é o que é. Então, preste atenção nisso. Eles criaram essa morte horrível de cruz. Tá? Eles que bolaram, tá, uma morte lenta, dolorosa, extremamente dolorosa, tá, que é a cruz. O grego e o romano, os gregos e o romano, importaram essa coisa nojenta para a cultura deles. E o romano fez algo ainda pior. Ele falou assim, não tem nada que o outro fez que eu não possa melhorar, então deixa eu melhorar isso aqui. E ele criou os requintes de crueldade, tá, antes do camarada chegar na cruz. Aí, toda aquela parte de humilhação que Jesus sofreu antes de ser crucificado é criação romana. Tá? Todos aqueles açoites. E, olha, não era tapinha no rosto. O negócio era muito, muito terrível. Eram chibatadas, e nessas chibatas tinham pedaços de chumbo no final. Né? As humilhações, o terror psicológico que havia naquele momento. Então, tudo isso fazia parte de um pacote onde se culminava na crucificação. Aí a crucificação era a efetivação da morte lenta. O camarada, quando ele chegava na cruz, ele já chegava exaurido, psicologicamente e fisicamente. Todo aquele trajeto da Via Crucis, né, que Jesus passou, foi para tirar as forças de Jesus, eliminar dele. Né? Ele perdeu cálcio, ele perdeu potássio, ele transpirou e chibata em cima, com pontas, né? com aquelas pontas de chumbo no final delas. Então, prestem atenção. Toda essa sequência é criação romana. Essa morte era tão terrível, que ela só era aplicada em marginais de último grau, tá? Em dissidentes. E detalhe, só podia ser aplicada em pessoas que não fossem romanas, porque o bandido romano ele era protegido por lei para não sofrer esse tipo de pena. Ele ia morrer, mas morreria de uma outra maneira, não pela cruz. Porque a cruz era decadente demais, era terrível demais, era a pior de todas as mortes. Então, o que o romano fez? Ele importa isso, essa coisa ruim dos persas, e aprimora isso. E aí a gente vai para isso, mas tudo bem, Cleiton, você me deu uma explicação histórica, mas o que isso tem a ver com o Deuteronômio? Simples. O judeu, quando ele aplicava a pena que a lei exigia, a pena capital, a pena de morte, ele apedrejava o camarada. Entende? Era por apedrejamento. Em determinadas ocasiões, o cara era queimado também, mas o apedrejamento era, digamos assim, o que era aplicado. Né? E depois disso, muitas vezes, esses cadáveres, depois do cara morto,
era colocado em cima de um tronco ou em cima da árvore, para que todos vissem aquele camarada. Todos que passassem e olhassem ali saberiam que aquele cara foi morto porque descumpriu a lei de Deus. Porque quando o judeu matava, ele matava porque o camarada infringiu a lei. O camarada morria por não ter obedecido à lei. E quando ele era colocado de forma visível em cima de um tronco, de uma árvore, qualquer coisa parecida, ele ali estava dizendo: aquele camarada é um maldito de Deus. O que Paulo faz, gente? Paulo traz essa figura para a morte de Jesus. Então ele diz o seguinte: olha, além de toda a crueldade que os romanos inventaram para matar uma pessoa, porque quando a gente pensa na morte de cruz, a gente vê nos filmes, né? Vê lá, e a gente tem uma ideia, mais ou menos, gente, não chega nem a arranhar o limiar da realidade do que é a morte de cruz. É um negócio que nenhum de nós tem condições de entender. Não adianta explicar isso, não adianta um médico chegar aqui e dizer quais são as aplicações, porque esse terror ele vem desde o momento do que o cara é preso. Passa por toda essa tortura, esvaindo as forças do camarada. E quando o camarada já está um lixo, ele é crucificado. Ele não é crucificado no auge das suas forças. Ele é crucificado quando já não tem mais força nenhuma. Aí Paulo pega essa figura terrível e aplica essa simbologia, tá? Falando que Jesus, olha lá, foi colocado no madeiro. A lei dizia o seguinte: Deus ordenou, quando vocês fizerem isso, esse cara tem que ser enterrado antes que a noite comece. Para o judeu, a noite começa a partir das 18 horas, 6 horas da tarde. Ok? Então, o camarada tinha que ser enterrado antes desse horário. Por quê? Porque se isso não acontecesse, toda a terra seria amaldiçoada por causa dele. Comecem a navegar nessa via para vocês começarem a entender o negócio. Como é que isso é terrível. Então, Jesus, além de receber a pena mais horrorosa do planeta até os dias de hoje, não tem nenhuma morte pior do que a de cruz, ele ainda entra numa condição de ser maldito de Deus, porque ele estava pendurado num pedaço de madeira, numa cruz. Paulo mostra os dois lados dessa coisa terrível que foi a morte de Jesus. Ele não sofreu só lá na carne, entendeu? Ele não foi exaurido só ali na cruz. Ele recebe a maldição de Deus sobre ele. Ele se torna um maldito. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa maldição era nossa, mas não tinha ninguém entre nós que podia assumir a posição. Precisava de um justo para assumir essa posição. Então, Jesus não se submete somente à cruz, tá? Ele se submete também à condição de ser maldito. Vocês entendem agora? E quando Jesus chega lá no Getsemane e chega para os discípulos, para aqueles 3 camaradas lá, Pedro, Tiago e João, diz para eles: ó, fica aqui comigo e vigiar, porque a minha alma está amargurada até a morte, é por conta dessa maldição terrível que caiu sobre Jesus, e ele passa a ser o maldito de Deus. Ele passa a ser o maldito de Deus. Quando nós temos essa compreensão, a gente começa a entender outras coisas. Porque o que acontece hoje? Por conta de muita falácia girando por aí, tá? Nós banalizamos isso. Nós esquecemos o que o texto bíblico nos mostra claramente para nós. E em nenhum momento nos preocupamos de ir lá para a história, para entender isso. Tá? Por que maldito de Deus? Por que a lei está sendo mencionada por Paulo aqui? Por que Paulo traz isso para a baila? Por que ele puxa isso para cima? Para dizer como era que a coisa funcionava lá. E Jesus teve que ser enterrado antes das 18 horas,
Por causa disso, irmãos. E a gente não para pensar isso. Jesus se tornou maldito de Deus por nossa causa. E isso é tremendo, porque quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente não banaliza mais a salvação, a gente não banaliza mais o que Paulo está falando aqui. Ah, Jesus morreu por você, Jesus foi crucificado por você, e as pessoas não sabem, fica só nessa coisa superficial, sem entender a raiz do negócio, que é isso que eu estou falando aqui, que é o que o texto bíblico diz. Então, no texto seguinte, de Gálatas, nós temos aqui 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus fez Jesus pecado no nosso lugar. Quando eu falo para vocês que Deus não suporta pecado, e quando o pecado é manifestado, a ira dele vem logo na sequência. Foi isso que aconteceu aqui. Toda a ira de Deus por causa do pecado, porque ele abomina pecado, tá? Ele joga em cima de Jesus Cristo. Por isso ele se torna o maldito dele. Uma maldição que era nossa. Vamos continuar um pouquinho? Que o negócio vai ficar bem estreito agora, bem estreito. Por isso que eu falei que essa aula de hoje era importantíssima, porque é o fechamento disso. E eu espero em Cristo Jesus que vocês guardem isso no coração de vocês, para a gente nunca mais banalizar, e eu me incluo no grupo, banalizarmos a salvação que Deus nos deu. Mas vamos lá. Aqui em Colossenses 1, 13 e 14, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, prestem bastante atenção nisso aqui, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu tenho uma analogia que eu acho bastante interessante de um pastor que fez. Eu gostei dessa analogia que ele fez. Ele fala daquele resgate que teve lá no deserto de Atacama, lá no Chile, em 2000 e... Acho que foi 2010, isso. Em 2010, quando aqueles 33 mineiros que foram soterrados, isso foi no mundo todo, foram 70 dias, levou 70 dias para cumprir o resgate desses mineiros. Isso foi transmitido pelas redes de todo o mundo, quando o primeiro mineiro conseguiu sair, aquela coisa toda. Foi um resgate que muitos países participaram para poder... que era um resgate quase que impossível de ser feito, né? E esses 33 mineiros lá no Chile foram resgatados. E esse pastor faz a seguinte analogia: levou 70 dias para tirar esses camaradas de 700 metros de profundidade. Eles estavam a 700 metros de profundidade. Era um resgate impossível de se fazer. E levou 70 dias para poder trazer esses camaradas para cima. Paulo está dizendo aqui, nesse texto, quando ele fala aqui em Colossenses 1, 13 e 14, o qual nos tirou das potestades da treva. Esse resgate que eu estou dizendo aqui, foi transmitido pelo mundo todo, é considerado hoje o maior resgate de todos os tempos. Ou seja, não há precedentes para esse tipo de resgate. O que aconteceu lá no deserto de Atacama, no Chile. Só que Paulo está dizendo aqui que o nosso resgate foi o maior resgate de todo o universo. Não houve um resgate maior do que esse. Porque Deus nos tira das profundezas do charco do pecado, nos tira lá e nos bota para cima. Para que isso acontecesse, para que esse resgate fosse possível acontecer, precisava de um instrumento, e esse instrumento era a cruz, e nessa cruz o filho dele tinha que ir para lá. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não vai existir nenhum resgate maior do que esse. O fato de Deus ter nos resgatado do charco do pecado, das mãos de Satanás, e nos trazido para o reino do seu amor,
o seu reino de luz. Continuando, Colossenses 2, versículos 13 e 14. Diz assim: e quando vós estáveis mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, queridos, o gigantismo de toda essa operação... Deixa eu só apagar um negócio aqui que está me atrapalhando. O gigantismo de toda essa operação, ele é tão grande, ele é tão imenso, que fica até difícil, com essa cabecinha aqui, a gente poder entender o tamanho de toda essa obra. Por isso que eu estava até comentando aqui, antes, com o irmão Hermélio e a irmã Miriam, dizendo que depois que quando a gente avança muito na fé e tal, a gente acaba se esquecendo do basicão, que é isso aqui, que é o que nos sustenta na fé. E a gente acaba esquecendo, entra poeira nisso aqui, perde o brilho. Mas, irmãos, se nós começarmos a estudar isso aqui de verdade, nos aplicarmos em aprender e a entender tudo que foi feito por Deus, que é o que eu estava falando para o irmão Hermédio e para a irmã Miriam, Deus contemplou todas as facetas dessa operação. Não tem nada que nós possamos chegar diante de Deus e dizer, mas Deus, o Senhor esqueceu desse setor aqui, ó. E teve uma falha aqui, ó. O Senhor não contemplou essa possibilidade aqui. Deus contemplou tudo. 100%, não tem falhas, não tem nada falho nesse plano, nesse projeto espetacular, tremendo e maravilhoso que é a nossa salvação. E vocês vão entender isso agora no final. Vamos chegar lá. Continuando, irmãos. E agora vem dois textos que, para mim, são a cereja do bolo, né? Não que tudo que Deus fez no seu plano de salvação não tenha sido importante. Tudo foi importante, claro, vital. Mas esse fechamento aqui que Deus dá dentro desse complexo, eu chamo o plano de salvação de um verdadeiro complexo. Por quê? Porque ele abarca uma série de situações onde Deus contempla e ele precisa, essas coisas precisam acontecer na nossa vida para que nós cheguemos à plenitude. Qual é a plenitude? A estatura do varão perfeito, irmãos. A nossa salvação, ela vai ser completada no dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, que vai ser a nossa glorificação. E vocês vão entender, calma, vamos chegar lá. Vamos pegar esses dois textos aqui importantíssimos, que estão na apostila também. O primeiro deles está em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Leiam comigo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos... Oh, glória a Jesus. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso está em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. O verso seguinte, 1 João, capítulo 4, versos de 9 a 11. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito no mundo, para que por ele vivêssemos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, Deus assim nos amou também, nós devemos amar uns aos outros. Preste atenção, nos dois textos que nós lemos, nós vemos essa palavrinha aqui, ó, propiciação pelos nossos pecados. E a partir daí, meus irmãos, vem o grande fechamento todo esse projeto que Deus fez para nos salvar, para nos tirar
do charco, do lodo do pecado. Então, a palavra propiciação, está aqui a definição na apostila, significa uma oferta que restaura a relação de uma pessoa com outra que estava ofendida. E aí, queridos, nós vamos agora para a folhinha que vocês vão receber daqui a pouco, que eu vou botar no grupo, tá? E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema propiciação, para a gente poder entender o que João está dizendo aqui. Acabamos de ver, por definição, que propiciação é uma oferta para você poder resolver uma questão de ofensa. Ou seja, você faz a oferta da propiciação porque você ofendeu alguém, e para que você possa aplacar a ira desse alguém, você faz essa oferta. E de onde vem isso, Cleiton? Vem lá do Antigo Testamento. Lá do Antigo Testamento. As ofertas que eram oferecidas, qual é o cunho delas? O camarada levava o animalzinho, levava o pombinho, sei lá, levava o que ele tinha que levar para a oferta, para, nessa oferta, ele propiciar o seu pecado. Quando o sacerdote entrava lá uma vez por ano, lá no lugar santíssimo, ele ia para fazer a propiciação pelos pecados da nação. Propiciação, ele estava fazendo uma oferta para aplacar a ira de Deus sobre o pecado das pessoas. Então, nós temos que entender que a propiciação, o objetivo da propiciação é aplacar ira. Ira motivada por pecado. E por isso que na lei era prevista algumas ofertas para a propiciação dos pecados. A gente vai ver isso lá na lei, ok? Agora, sigam o meu raciocínio. E eu vou ler algumas coisas aqui que é importante para todos nós, para nós entendermos. Precisamos ressaltar, entretanto, que a perfeição moral absoluta, ela é impossível. Prestem atenção nisso, porque João está tratando exatamente disso. Ele fala de propiciação, mas o que ele fala também? Filhinhos, escreva essas coisas para vocês não pecarem. Mas se porventura vocês pecarem, tá? Nós temos um advogado no céu que propicia os nossos pecados. Agora, vamos entender o que João está dizendo aqui, o que ele de fato está colocando para nós aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e ressaltar aqui é que não existe perfeição moral absoluta. Isso é impossível para nós enquanto estivermos aqui. Tá? O perfeccionismo, ele não é bíblico. Precisamos também entender isso. Porque tem muita gente que se acha perfeita e nós nunca vamos conseguir atingir a perfeição aqui nesta terra. Jamais seremos perfeitos aqui. Então, isso tem que estar na nossa mente. É o que João está tentando mostrar para nós. Mas aonde é que João está querendo chegar? Vamos lá, vamos continuar. Né? Então, o perfeccionismo não é bíblico e precisamos distinguir entre dois termos teológicos. Um deles fala da nossa perfeição posicional e o outro termo fala da nossa perfeição processual. Preste atenção nisso, que é o que João está tentando nos mostrar. Então, a primeira perfeição que ele fala, que é a perfeição posicional, é o que nós somos em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu por nós e nós aceitamos todo esse pacote que o Senhor Deus nos providenciou através de Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, estamos buscando a santificação para a nossa vida. Quando a gente está já imbuídos, né, nessa trilha, o que acontece? Nós temos, naquele mesmo momento, quando é implementado em nós, tá, o perdão de Deus e a nossa justificação, nós somos posicionados em Cristo como perfeitos. Preste atenção nisso. Porém, nós temos uma perfeição processual, porque nós estamos aqui na Terra ainda. Embora em Cristo sejamos perfeitos, aqui na Terra, a nossa perfeição, ela segue gradualmente até o dia de Cristo Jesus, como está escrito na palavra, né?
que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha a cada dia, a cada momento, até se tornar dia perfeito. Quando vai ser o dia perfeito? No dia da nossa glorificação. Então, ela é gradual e vai acontecendo aos poucos. Então, percebem? Temos dois tipos de perfeição. Uma perfeição posicional, que foi Deus que fez, Deus declarou. Não é uma coisa nossa. Deus declarou, você é justo, você é perfeito diante de mim, enquanto estamos em Cristo. Porém, o cristão aqui na Terra fica na busca dessa perfeição, porque ele deseja isso, porque ele almeja isso para a sua vida. Então, a meta dele é Cristo e faz igual Paulo. Não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual era o prêmio que Paulo queria? Ser igual a Cristo, ser igual a Jesus. Então, vamos lá. Continue seguindo a minha linha de raciocínio aqui. Tá? Não é difícil, não, irmão. Quando você começa a entender esse negócio aqui, tem uma caldeira dentro de você que começa a turbinar você, e você começa a falar, meu Deus do céu, isso é maravilhoso demais para mim. Então, vamos lá. Aonde é que nós podemos corroborar essa questão da perfeição posicional? Colossenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Isso vocês vão receber, fica tranquilo. Diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é pleno, ele é Deus, Deus na sua plenitude, Deus não faltando nada, ele é Deus absoluto. Jesus é Deus e ponto final. É o que o texto está dizendo. Mas diz mais, e estáis completos nele. Nós estamos completos em Cristo, não falta nada para nós enquanto estamos em Cristo. Esse é o grande detalhe. Enquanto nós estivermos em Jesus, a nossa posição é de perfeição e nada nos falta, porque Deus declarou isso. Está declarado por Deus, não depende da minha opinião, da minha teologia, daquilo que eu acho certo. Não, Deus declarou, ponto final. Em Cristo nós somos assim. Mas vamos lá, vamos continuar. Que é o cabeça de tudo, de todo o principado e poder. Ponto. Agora vamos para Filipenses, capítulo 3, verso 15, que também está tratando dessa matéria, da nossa posição, da nossa perfeição posicional. Tá? Diz assim, por isso, todos quantos já somos perfeitos, olha como é que Paulo fala, porque às vezes a gente vai ler esse texto e vai achar assim, poxa, eu sou perfeito. Não, tem que entender isso enquanto estamos em Cristo. É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Isso vem por revelação, irmãos, de você entender que você é perfeito diante de Deus, porque você está incluído em Cristo Jesus. E como ele é Deus, ele é pleno, Deus na sua plenitude, e Deus Pai nos incluiu nele, somos perfeitos por causa de Cristo. São os méritos de Cristo em nós. É a justiça de Cristo creditada na nossa conta, que nós falamos lá atrás. E por isso somos perfeitos diante de Deus. Simples assim. Mas ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Agora vamos para o plano terra, nosso nível aqui, nosso dia a dia. Mas ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. A santificação é um processo gradual. A perfeição obtida em Cristo é operada gradualmente em nós. E esse processo só terminará na glorificação. Por isso que a santificação é importante para nós, irmãos. E o crente verdadeiro, ele busca a santificação para a vida dele. Ele busca porque ele entende isso. Ele busca porque ele compreende que ele é perfeito em Cristo Jesus. Mas enquanto aqui na terra, sujeito a esta carne, ele precisa buscar essa santificação. Por isso que Deus fala, sem santificação vocês não vão me ver, vocês não vão me enxergar. Por isso que nós precisamos andar nessa trilha.
E quando nós formos lá para o tópico da santificação, que nós vamos estudar lá na frente, é o último tópico, tá? Nós vamos entender muito bem esse processo. E por que ele é tão importante para nós. E por que ele é o desejo do salvo. O salvo, ele deseja se santificar. É o que o Senhor fala. Aquele que se santifica, santifique-se ainda mais. Aquele que vai para a lama, se lameie mais. Cada um dentro da sua vibe, cada um dentro da sua plataforma. O salvo, ele vai querer se santificar mais ainda. É desejo, está no coração dele, é uma coisa inerente. A caldeira está ali, jogando fumaça para tudo quanto é lado, e você quer mais, é isso. É o que você mais deseja. Percebem, irmãos, como o negócio é tremendo? Mas por que isso acontece conosco, enquanto no plano terra? Porque nós já somos assim em Cristo. E nós já estamos nele. E somente pelo fato de nós estarmos nele é que esse desejo, ele é perene dentro de nós, ele é inerente dentro de nós, porque o Espírito Santo fomenta isso em nós. Aquelas coisas que a gente quer fazer, que estão desalinhadas com a palavra, e você diz, não, Deus não vai ficar satisfeito com isso. Olha, Deus não vai querer isso. Então, não vou fazer. Isso é processo da santificação. Porque como é que você entende que aquilo vai desagradar a Deus? Porque como você é perfeito em Cristo, você está inserido nele, você recebe dele a força necessária para você fazer a sua escolha, irmãos. E santificação é escolha a cada segundo da nossa vida. Não é a cada dia, não é a cada segundo. Porque como o Carlos diz, né? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor. Carlos fala muito isso para a gente. Então é a cada segundo. Mas vamos lá, vamos lá. Isso aqui é gostoso demais, não dá nem vontade de parar. Mas vamos nessa. Olha só. Aí, vamos lá. Mas ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. A santificação é um processo gradual. A perfeição obtida em Cristo é operada gradualmente em nós, e esse processo só é terminado na glorificação. Aonde está escrito isso, Cleito? Como é que você corrobora isso, Cleito? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim, tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito humano, tá? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Está aqui Paulo dizendo. Ele está dizendo que é um aperfeiçoamento. Dia a dia após dia, você está caminhando nessa trilha. Algumas vezes você vai acertar, outras vezes você vai errar. Mas você está no processo. E nós vamos chegar nesse ponto importantíssimo de compreensão que todos nós precisamos entender. Mas vamos lá. No 2 Coríntios, capítulo... Agora, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Olha como é que Paulo já começa o negócio. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados também de uma forma incorruptível. Então, é na glorificação que atingiremos a plenitude desse projeto de Deus, que é a santificação, que faz parte da nossa salvação. A santificação ela não está estanque, não é algo, não, ela faz parte do processo. Se o camarada não se santifica, ele se lambeia, entende? Entende? Você não fica, não, vou ficar aqui nesse lugar limpinho aqui, eu nem sujo e nem preciso me limpar mais. Não, você entendeu? Tá? Se você para de se santificar, você se lameia. Você se lameia. Que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós habitamos nesse mundo. E nós habitamos nesse mundo.
O apóstolo João, ele condena o pecado nas suas 3 cartas, mas não fecha a porta do perdão para aquele que pecou. E essa parte a gente precisa entender, irmãos. A ordem de João para os seus queridos filhos é: não pequeis. Verbo grego, pequeis, indica atos específicos de pecado e não um estado habitual de pecado. Em outras palavras, o pecado na vida dos crentes deve ser um acidente, como nós já falamos aqui, e não um hábito ou uma prática. Cristo ainda é a propiciação, e agora sim, eu vou chegar na parte da propiciação, para nós entendermos como esse plano, esse projeto de Deus é glorioso demais. Olha só, preste atenção nisso aqui. Cristo ainda é a propiciação, não porque, em algum sentido, ele continua a oferecer o seu sacrifício, mas porque o seu sacrifício único, uma vez oferecido, tem virtude eterna, que é eficaz hoje naqueles que creem. Assim, a provisão do Pai para o cristão que peca, o cristão que peca, o cristão que se acidenta no percurso, né? Está em seu Filho, que possui a tríplice qualificação. O seu caráter justo, se lembra lá? O justo morrendo pelos injustos. Por que tinha que ser Jesus? A sua morte propiciatória. Por que a morte de Jesus é propiciatória? Por causa dessa virtude eterna, para prover para nós cristãos, que deslizamos de vez em quando, para que a ira de Deus não caia sobre nós, Jesus, opa, estou aqui como oferta. Oferta eterna. Porque o entendimento que nós temos é que a justificação nos torna justos e Deus, a partir desse momento, ele vai tolerar as nossas falhas. Ele vai tolerar o nosso pecado. Que Deus vai tolerar as nossas fraquezas. Gente, acabei de falar que Deus não muda. O mesmo Deus que se irava contra o pecado, se ira hoje e se irará amanhã contra o pecado. Então, o que fazer quando nós pecamos? Nós já somos justos, a gente pode pecar. Não, meu irmão, preste atenção. Nós não podemos pecar, porque a palavra que João coloca para nós aqui, vocês não precisam pecar mais. Vocês entendem o tamanho dessa obra que foi feita na vida de vocês? Vocês não precisam pecar mais. Mas se porventura, se todavia, contudo, vocês pecarem, vocês, além de um advogado no céu, vocês têm uma propiciação eterna. Porque nós aprendemos o quê? Que a propiciação é a oferta para aquele que foi ofendido. Nós ofendemos Deus quando pecamos. Vamos prestar atenção nisso. Nós, mesmo como cristãos, ofendemos a Deus quando pecamos. E por que a ira de Deus não cai sobre nós? Porque Jesus é a nossa propiciação eterna. Aí a gente vai entender, olha só, o que está lá em Hebreus 6, que quando diz assim, vocês não entendem? Que vocês fazendo as coisas que vocês estão fazendo, retrocedendo na fé, vocês estão pisando no sangue de Cristo. Será que vocês não percebem o tamanho da bobagem que vocês estão fazendo quando vocês negam a Cristo através das suas ações? Por conta disso. E aí ele diz, não resta mais para esse sujeito nada que eu possa fazer. Não tem mais como eu propiciar os pecados desse camarada. Porque ele insiste no erro, ele insiste no pecado. Ele não entende que o crente verdadeiro desliza, mas é acidental. Ele continua na prática do pecado dele, fazendo todas aquelas coisas erradas. E por isso que Deus fala, não tem mais nada que eu possa fazer por esse elemento. Então agora a gente entende. Porque isso é complexo. Gente, é grandioso demais. É grandioso demais. E aí vem aqui, eu só estou terminando.
a tríplice classificação de Jesus: seu caráter justo, sua morte propiciatória e a sua advocacia celestial. Jesus cumpre esses 3 papéis junto a Deus. Ele é o justo que morreu pelo injusto, ele é a nossa propiciação eterna, e como eu li aqui agora há pouco, não é que isso vai sendo feito toda hora. Não, já foi feito. Essa apropriação passa a ter uma virtude eterna. Jesus não tem que ficar repetindo atos ali. Então, ele entra como aquela barreira, né? Aquela lente que vai impedir que Deus se ire contra nós, quando nós erramos. Por isso que o cristão que tem esse entendimento vai, de fato, procurar não pecar diante de Deus, porque João diz que isso é possível, você não pecar. Mas se você pecar, saiba dessas coisas. É preciso que você entenda. E por que João fala isso? João está querendo ser... Eu vi uma pregação hoje que me deixou preocupado. Tá? Eu vi uma pregação hoje que me deixou muito preocupado. Porque a pessoa que estava ensinando, ela disse que nós precisamos entender. Nós precisamos entender, tá? O momento de cada um. Eu concordo com ele nesse sentido. Precisamos, sim. Mas a forma como ele coloca é que, nesse, digamos, entendimento, nós precisamos também aceitar a condição da pessoa. Por exemplo, se a pessoa... Vou chutar um exemplo aqui, não fala isso, mas eu estou chutando esse exemplo aqui. Se a pessoa resolve não ir mais à igreja, por exemplo, tá? E, por qualquer que seja a situação, não importa, ela resolve não ir mais, né? Mas ela não deixou Cristo, mas ela deixou de ir à igreja. E nós temos que entender o momento dessa pessoa. Só, irmãos, que eu não consigo entender isso pelas Escrituras, percebem? Porque a Escritura diz para mim que não é aceitável que alguém deixe a sua congregação. É o que a Bíblia diz. E diz de outras formas também, ao longo dos outros textos. Então, se eu parto para o entendimento de ser complacente com aquela pessoa no seu posicionamento, eu estou sendo indulgente. E não é isso que João está dizendo aqui. E João fala de Deus nos compreender, mas também fala da severidade de Deus. Ele apresenta os 2 projetos aqui. Ele diz o seguinte: olha, Deus te perdoa, Jesus está aqui como propiciação pelo seu pecado, é o seu advogado no céu. Então, ele não fecha a porta do perdão. Verdade. Ele não fecha a porta do perdão. Mas ele diz o seguinte: você tem que cumprir os meus princípios. Existem princípios estabelecidos que você tem que se esforçar em cumpri-los. Evidentemente, isso não é feito com a nossa força. Na nossa humanidade, não vamos conseguir resolver absolutamente nada. Esse é um ponto. Mas precisamos entender que o Espírito Santo nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos mostra como fazer. A força vem de Deus para nós cumprirmos isso. Não importa o tamanho do problema que você esteja passando. O Espírito Santo vai providenciar, vai dar uma maneira de aliviar a sua dor, aliviar esse momento difícil, para que você possa cumprir esses princípios. Por que esses princípios têm que ser cumpridos? Porque somente através deles é que nós vamos ter toda essa compreensão aqui, a partir da obediência. Então, quando foi colocado da forma como foi colocado, eu fiquei preocupado com essa mensagem, muito preocupado, tá? Porque ela abre um precedente perigoso de que eu tenho que ser compreensivo. E tem. O irmão não pode ir na igreja porque está doente. O irmão não pode ir à igreja porque o filho está na cama doente, ou a mãe está doente. O irmão não pode ir na igreja por qualquer motivo necessário, importante. Eu tenho que entender isso. O irmão chegou atrasado nos cultos, porque ele aborda isso na pregação, onde ele foi. Nós temos que entender o irmão que chega atrasado. Irmãos, eu entendo um atraso, eu não entendo um atraso em sequência, não consigo compreender isso. Então, estas coisas são coisas muito elementares que eu estou falando aqui, mas que vão numa crescente até se transformar numa bola de neve imensa. Eu estou colocando coisas aqui simples para que a gente possa entender que João está dizendo o seguinte: olha, você errou,
você pecou, você tem propiciação para o seu pecado. Não fique aflito. Peça, se arrependa, confesse o seu pecado a Deus, se arrependa dele, volte-se para Deus, ponto final, está tudo resolvido. Tá? Porque Deus fez dessa maneira. Agora, a partir do momento que eu fico nessa prática, a partir do momento que eu continuo nessa vibe, fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, tem um problema aí. E esse problema não está em Deus, esse problema está em mim. E a partir desse momento, eu começo a infringir uma outra lei, de que de Deus você não zomba. Percebem? De Deus nós não podemos zombar. Então, gente, tudo isso que foi falado aqui pressupõe uma coisa: responsabilidade. Precisamos ser responsáveis com a nossa salvação. Vulgarizamos a nossa salvação. Vulgarizamos todo esse projeto magnífico que Deus criou para nós. O fato de Deus entender aqueles momentos que nós fraquejamos e pecamos, ele entende. Aí você vai, se arrepende, volta para ele e está tudo certo, irmãos. Está tudo alinhado de novo. E você está lá pelejando, e você está lutando, e você está guerreando, e você está caminhando para o alvo, como Paulo falou, para chegar, né, à plenitude, né, à estatura do varão perfeito, e na glorificação você ser recebido por ele. Meu filho querido, vem para cá, fica aqui do meu lado. Percebem? É isso, queridos. Então, eu fecho esse tópico de justificação com esse entendimento que nós precisamos ter, tá? Dessa compreensão que nós precisamos ter. Que esse projeto todo, ele contempla tudo, porque ficava a pergunta, tá bom, eu sou justo diante de Deus, mas e às vezes quando eu erro, quando eu vacilo? A explicação está aqui, nos textos que nós acabamos de ler. Cristo é a nossa propiciação diante de Deus. Por isso, irmãos, que esse negócio é sério demais, é sério demais, é sério demais. E por isso que Jesus manda a gente fazer as contas antes. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e aí é o que eu penso. Eu não posso amparar isso na Bíblia, mas é o que eu penso. Às vezes, é melhor você renunciar à sua fé, ou não aceitar a Jesus, do que você aceitar e levar a coisa de forma relaxada. O custo disso vai ser muito maior lá na frente. O custo disso vai ser muito maior lá na frente. Porque o texto em Hebreus, para mim, está muito claro. É impossível para aqueles que experimentaram o Espírito Santo, que tiveram suas mentes abertas para a mensagem do Evangelho, é impossível renovar esse pessoal por arrependimento. É impossível fazer isso de novo. E eu vejo como se Deus estivesse gritando, falando isso. Isso é sério demais, vocês não estão entendendo que o que vocês estão fazendo é muito pior, zilhões de vezes pior do que serem incrédulos. Vocês estão, como o texto diz, estão pisando no sangue de Cristo. Quando a gente começa a compreender esse plano de salvação, queridos, o temor de Deus entra no nosso coração. E a gente começa a empreender assim, puxa, Deus fez tudo isso por mim, tudo isso aqui ele fez isso por mim. E eu falei para vocês que temor não é medo, é respeito. Porque quando você ama alguém, você respeita essa pessoa. Você respeita essa pessoa. E nós não estamos respeitando a Cristo como ele merece ser respeitado. Estou falando a partir de mim, tá? A partir do Cleitão aqui. Isso que nós precisamos entender. Finalizando, eu falei que hoje a gente ia extrapolar, mas que eu ia priorizar essa reunião hoje em detrimento da minha reunião com os pastores. Porque isso aqui é importante demais, queridos. Nós estamos falando de vida eterna. A reunião, eu vou ter ela até enquanto eu estiver vivo ainda, então não tem problema. Então está aqui, queridos. Finalizando, pegando aqui a conclusão que o pastor Alan coloca na página 32 da apostila. Só a parte final, ele diz assim: a justificação, portanto, é a resposta divina, imediata, à nossa fé em Jesus, ao conhecimento de que não podemos salvar a nós mesmos e de que cremos e confiamos na obra salvífica consumada pelo Senhor na cruz do Calvário.
Amados, a gente tem 2 tópicos, como eu falei, ainda vou levar 7 semanas para terminar essa lição. A parte 2 é o Carlos que vai dar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos ter uma compreensão do que nós somos realmente em Cristo. Isso, a gente não pode manipular isso de qualquer jeito, tá? E não podemos banalizar isso também. Ah, o Senhor entende, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor isso. Ah, Deus entende, eu sou fraco, Deus sabe como é. Meus irmãos, não é isso que o texto bíblico nos ensina. A gente precisa ter responsabilidade. Muita gente toma isso como se fosse a ponta de um chicote, que o pastor está batendo, mas não é isso. Eu estou tentando mostrar para o povo de Deus, para aqueles que são salvos, dizer para eles, nós temos uma responsabilidade com Deus. A igreja está do jeito que está hoje, irmãos. A igreja, no modo geral que eu estou falando, está do jeito que está hoje porque perdemos essa responsabilidade. Banalizamos a salvação que Jesus fez. Todo esse projeto magnífico de Deus, nós banalizamos. E não compreendemos com o olhar bíblico. Jesus morreu por mim, Jesus salvou por mim, Jesus te ama, meu irmão. Olha só, Jesus te ama, tá? Jesus me ama, mas e aí? Como é que eu recebo isso? Como é que eu trabalho isso? Jesus me ama, e aí? Então, queridos, vamos prestar atenção. Os dias estão próximos. Cada dia que passa, a gente é apertado um pouquinho mais. Vai chegar o dia, vai chegar esse dia, por favor. Depois não falem que nem eu, nem Carlos avisamos isso. Tá? Vai chegar o dia, queridos. Nós não teremos mais isso aqui que nós estamos tendo agora. Não teremos mais as reuniões. Não teremos mais nada. E vai ser um cada um por si. E vai ser um cada um por si. Isso vai chegar, irmãos. Isso já é realidade em outros países. E será a nossa também. Não se enganem. Não se enganem. Então, o que vai fazer a diferença nesses dias? É essa compreensão aqui. Porque quando você entende isso, você não está nem aí se o cara vai te cortar em 1000 pedaços, se vai te decapitar, se vai te cozinhar azeite fervente. Você não está nem aí para isso. Essa é que é a grande verdade. Porque você entende a complexidade dessa salvação, o tamanho, o monstro que ela é, e não tem nada que eu possa fazer ou oferecer para Deus, tá? E dizer para ele, o Senhor fez isso por mim, mas eu estou fazendo isso aqui por ti. Entendeu? Não tem nem como a gente falar isso para Deus. Então, a gente sempre vai ficar devedor dele. Sempre seremos devedores de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar.